Deus, nosso eterno Pai, seja sempre louvado. Querida Irmandade, hoje é dia 18 de março de 2023 e o Senhor colocou no meu coração de contar 3 testemunhos que alguns eu ouvi da boca do próprio irmão e outros eu ouvi na congregação. Esse primeiro que eu vou contar é sobre o saudoso irmão Manel Rebolo. Ele era diácono na congregação da Lapa. Esse testemunho aconteceu na vida do irmão no tempo da Segunda Guerra Mundial. Esse irmão ele era judaico. Ele foi preso pela topla do ex-ditador Adolf Hitler. Ele ia ser executado e ele já é testemunhado da palavra de Deus. E quando ele estava no pelotão para ele ser fuzilado, ele ficou em comunhão com o Senhor e o Senhor falou para ele: meu servo, agora quem poderá te livrar? E ele falou: Senhor, ninguém poderá me livrar agora. E quando o soldado estava preparando para executar eles, o Senhor falou para ele: feche o teu olho e fique em comunhão, que eu vou te mandar a libertação. Ele ficou em comunhão, clamando o sangue do Senhor Jesus. O Senhor falou para ele: pode abrir os teus olhos. Que ele abriu os olhos dele, o Senhor havia arrebatado ele, e ele estava em outro país, na porta de um hotel. Aí ele entrou naquele país lá, naquele hotel, quer dizer, hospedou lá, e de novo comprou passagem e veio para o Brasil. Viu que no Brasil ele obedeceu a Deus, e o Senhor, depois ele foi ordenado para diácono na congregação da Lapa, em São Paulo. Esse saudoso irmão já dorme também no Senhor. Esse outro testemunho que eu vou contar, eu ouvi do próprio irmão Luiz Galdino. Alguém devia ter falado ele. Ele é ancião da Alta Floresta, do estado de Mato Grosso. E ele foi orado para um batismo numa determinada localidade. E esse irmão, ele sentiu de atender esse batismo. Ele pegou o batismo para atender. Só que quando ele chegou na localidade para atender o batismo, teve um problema muito sério. Que justamente naquela lagoa que ele ia atender o batismo, tinha uma cobra, uma serpente muito grande lá, que ela aparecia lá todas as vezes dentro daquela lagoa. E então os irmãos da cidade, para preservar a vida do irmão, resolveram não fazer o batismo. E quando o irmão Luiz Galdino chegou na cidade, falaram para ele: irmão, não vai ter mais o batismo, porque na lagoa que você vai fazer o batismo, todo dia agora aparece uma sucuri lá, uma cobra muito grande. Ele falou: irmão, mas o batismo foi orado e foi confirmado. E eu vou atender esse batismo. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Mas foi orado e foi confirmado e eu vou atender o batismo. Aí correu a notícia na cidade que o irmão ancião ia lá atender o batismo na lagoa que tinha sucuri. E aí, irmãos, aconteceu o seguinte, que no dia do batismo, até a alma que era testemunhar estava com medo de entrar nas almas. Mas o povo da cidade ouviu falar que aparecia um sucuri lá, foi todo mundo de curiosidade para ver a sucuri e para ver também a luta do irmão com a sucuri. O irmão abriu o santo batismo, foi cantado os hinos. Quando ele entrou nas águas para atender o batismo, a sucuri apareceu. Quando ele já estava dentro das águas, que ele ia preparar para emergir a primeira alma que aparecesse, ele fez aquela primeira oração dentro das águas, a sucuri enrolou na cintura dele.
Quando a sucuri enrolou na cintura dele, ele clamou pelo sangue do Senhor Jesus. Deu tipo um relâmpago e a sucuri caiu fulminado dentro da lagoa, e depois procuraram a sucuri lá dentro, não achou mais a sucuri. Mas tinha pedido naquele dia, uma alma tinha pedido o batismo. Com esse milagre que Deus fez, Deus chamou, além daquela uma que tinha pedido, mais 40 almas. Porque dizia o servo de Deus na palavra que ele pregou: não é o diabo que vai impedir a obra de Deus. E se tem, irmãos e irmãs, alguma tentação, alguma ameaça do diabo na tua vida, não deixe de servir a Deus por causa da ameaça do diabo. Porque diz assim na palavra de Deus, na epístola do apóstolo São Pedro: o diabo está como um leão rugindo, procurando quem pode tragar. Mas resisti ele em nome do Senhor Jesus, e ele fugirá de vós. Porque o Senhor Jesus, ele derramou seu precioso sangue para salvar nossas almas. E não é o inferno, com todos os seus adeptos, e com todas as criaturas que o servem, e com todos os espíritos das trevas, não poderá impedir a obra de Deus. Também, irmão, quero contar um testemunho também, que aconteceu comigo. Isso foi no ano 2000 já. Eu estava congregando na congregação da Vila Holanda, e nesse tempo eu já era deficiente visual. E naquela noite Deus mandou a santa palavra, e falou na sua santa palavra que alguém ia andar no cavalo do rei, que Deus ia levantar a cabeça de alguém, como Deus honrou e levantou a cabeça de Mordecai, ou Mardoqueu, como alguém fala. Aí o que aconteceu? Eu ouvi aquela palavra, me alegrou bastante. Eu voltei para casa. Quando foi na próxima semana, eu estava na minha casa, aí começou um carro a buzinar na minha porta. E a minha esposa foi lá na frente para olhar. Tinha um carro oficial do governo do estado de São Paulo, com aquela placa preta que só tem o brasão do governo do estado de São Paulo. Era o irmão Gil, que faz comum na Vila Sul-Americana de Carapicuíba. Ele trabalhava no Palácio dos Bandeirantes de São Paulo. Ele sentiu para cumprir a palavra de Deus e vir cá buscar nós, para nós ir congregar. E aquela noite nós fomos congregar na congregação Santa Terezinha, em Carapicuíba. Eu, a minha esposa e ele. Ele mandou nós arrumar, nós arrumemos, e naquele dia estava cumprindo a palavra de Deus. Não de um cavalo material, mas eu, como um simples porteiro, já deficiente visual, estava indo congregar num carro oficial, onde sentava o governo do estado de São Paulo, e eu e a minha esposa foi lá. Quando nós chegamos na rua da congregação do 18, a rua Azevedo da Minhoto, professor Azevedo da Minhoto, chegou no farol que pega a Avenida Autonomista para Carapicuíba. Os guardas que estavam lá guardando o farol, que aquele dia tinha dado pane, e eles estavam controlando o farol. Quando eles viram nós chegando, eles viram o carro oficial do governo do estado de São Paulo, eles foram batendo, foi batedor, abrindo o trânsito para nós, até uns 5 quilômetros, até entrar na cidade de Carapicuíba. Eles foram com nós, para nós passar nos farol vermelho. Eles abriam, paravam o trânsito, nós passávamos, e quando nós passamos por eles deram continência para nós, e nós fomos embora congregar. E chegou lá, nós ouvimos a palavra de Deus, congreguemos, e nós voltamos para casa, e o nome de Deus está sendo glorificado. Tem o irmão Gil, que até hoje está vivo. Ele é porteiro na congregação do Sul-Americano, em Carapicuíba. Quem tiver dúvida pode perguntar para ele. A minha esposa também, que foi testemunha veraz dessa obra que Deus fez na minha vida. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Paz de Deus com todos. Se inscreva no canal Geraldo Carolino CCB para receber os novos vídeos e tudo novo que Deus preparar.
Deus abençoe.